O filho é a palavra, não era um menininho que Deus tinha no céu, que foi criado para aquilo. Eu tenho explicado que não é como os deuses da mitologia, como Zeus, né, da mitologia grega lá, que tem os seus filhos, né? Aliás, Zeus teve tanta mulher, né? Teve filho como não sei o que, filho com mais não sei o que, tem filho não sei o que, tem filho toda hora que você encontra, você vê até nos desenhos, né? Nos filmes, toda hora aparece um, aparece outro, não sei o que, aparece, o homem tem filho. Não, Deus só tem unigênito, é único. Mas por quê? Mas quem ele era? Quem era a mãe dele? Não, teve que se fazer homem para entrar nesse mundo, por isso Maria foi escolhida. Mas nenhum homem, Deus não teve uma relação com Maria para engravidar Maria, não. Foi obra e graça do Espírito Santo. Foi o verbo divino, entenda, que se fez carne entrando no ventre de Maria. Foi lá fecundado, foi lá colocado a semente, entende? Isso é muito importante. Tanto que Jesus não tinha pecado, porque quem dá o sangue é o Pai. E Jesus não tinha pecado, porque não era José o pai de Jesus. Ele foi gerado por obra e graça do Espírito Santo, mas tinha que nascer de mulher para entrar nesse mundo. E por isso ele nasceu de Maria, por isso ele nasceu e Maria foi a única. Eu até brinco que não existe outra Maria, só existiu ela, não tem outra. Mas voltando aqui à seriedade. Então a salvação está nesse nome. É só nesse nome foi dado entre os homens. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será o quê? Vamos para a primeira carta de Paulo aos Coríntios. O capítulo é o 10. Isso. E o versículo é o de número 13. Não, perdão, eu misturei aqui, desculpa falar isso para vocês. É Romano, eu estou aqui não está o meu esboço aqui que não me orientou agora. Deixa eu pegar Romanos. O capítulo é o 10, isso, versículo é o 13, não é primeiro, desculpe. Romanos 10, 13, diz: porque todo aquele que invocar o quê? O nome do Senhor será salvo. Então a salvação está nesse nome. Você pode ser o pecador que for, mas se você crê que Jesus morreu pelos seus pecados, se no coração você crê que ele ressuscitou dentre os mortos, se invocar Jesus, me salva, Jesus, você vai ser salvo. A salvação está nesse nome. Esse nome tem tudo isso. Esse nome nos dá o poder para expulsar os demônios. Marcos capítulo 16, versículo 17. Tem muita coisa, pessoal. Não dá para ficar falando tudo num culto só, mas estou tentando passar a informação máxima para você. 16, 17. E estes sinais seguirão a quem? Aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios. Você pode? Não se expulsa demônios em nome de outro, em nome de Jesus. Eu tive um pastor que já é falecido, foi professor no seminário, e o nome dele era Diógenes, ele já é falecido, muitos anos. E ele tinha umas tiradas muito boas, muito inteligente, ele era um senhor já de idade, mas tinha uma sabedoria muito grande. Ele falava de evangelismo. Olha, pessoal, no dia eu passei ali falando reunião para jovens, eu era da juventude da igreja, por isso você vê que tem muitos anos. Eu estou com 64, eu era da juventude da igreja, então tem muitos anos. E ele falava assim: ô jovens, aí eu passei ali no outro dia, eu vi uma faixa ali numa loja, assim, aproveitem os últimos dias. Olha aí uma ideia para vocês. Quem sabe vocês fazerem o evangelismo assim, aproveitem os últimos dias, Jesus está voltando, né? Aquelas coisas todas. Ele era muito sábio. E ele disse: repare os pregadores. Não falando mal de pastor, não, porque a pior coisa é o pastor falar do outro. Ele estava fazendo uma explicação para os jovens pregadores que estavam começando no ministério. Repare, às vezes põe um fundo musical. Pam, 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 pam. Já viu isso? Pega a guitarra, põe um fundo lá já, né, marcado. Aí o pastor às vezes imposta a voz: em o nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Eu brinquei com um pastor uma vez, eu falei: rapaz, quando você começa a orar, tem que tirar até as crianças da sala. Fica todo mundo arrepiado, né? Então a pessoa faz, ele diz: mas reparem uma coisa. No final ele diz assim: em nome de Jesus. Ele disse: o demônio saiu por quê? Por causa daquele barulho todo? Aquele fundo musical? Por causa daquela voz grossa? Não, pode ser essa voz daqui. Pode ser uma voz grossa, não faz. Mulher contra mulher de fé. Veja a pastora Gorete, uma pastora do Rio de Janeiro, expulsa demônios, faz. A pastora Maria José aqui, pastora Nilda, né? Várias pastoras, e pastora Nice, que faz aqui em Vila Galvão, são mulheres de Deus que oram também, e elas não precisam impostar, demônio sou eu. Não. Elas falam com você, elas mesmo. Expulsando os demônios, expulsam em nome de Jesus. É nesse nome. Então ele diz: a pessoa faz o que quer, mas no final é nesse nome. Agora eu pergunto: você está disposto também a sofrer por esse nome? Que é isso, pastor Jair?
Vamos lá para Atos, de novo, capítulo 9. Então, vale, todo culto nós temos mensagens novas. Isso, capítulo 9, versículo 10, que eu estudei esses dias. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias. E disse-lhe o Senhor em visão: Ananias. Ele respondeu: eis-me aqui. E disse-lhe o Senhor: levanta-te, vai à rua chamada direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias, e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. E respondeu Ananias: Senhor, de muitos ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui tem poder dos principais, dos sacerdotes, para prender todos que invocam teu nome. Vai chegar esse tempo mesmo. Tem países que já tem muitos lugares. Você pode ter certeza que não pode invocar o nome de Jesus. Os países islâmicos, a maioria, você não pode evangelizar o muçulmano. É crime. Coisa séria. Tem muitos lugares. Mas aqui você vê, eu contei há pouco tempo, falei na FIFA, estamos no futebol, que o jogador de futebol sempre se benzeu quando entrava em campo, quando fazia gol. O outro, quando estava muito tempo sem fazer o gol, saía e falava: saravá, sai de cima de mim. Em São Paulo, no Rio de Janeiro, falar que São Paulo e Rio, duas, né, não de menosprezando dos outros estados, mas as notícias eram maiores, tanto que você vê, tem muitos lugares do país que torcem mais para o time de São Paulo e do Rio, porque por causa da televisão. Então, mas sempre noticiava o quê? Que tinha sacerdotes dessas religiões, né, de feitiçaria, que faziam despacho, descarrego dentro dos vestiários, defumavam aquele negócio todo, dava banho não sei de quê, e nunca falou nada. Quando começaram a falar o nome de Jesus, se tinha nome de Jesus, nome de Jesus na camiseta, a dona FIFA chegou e disse: é proibida a manifestação religiosa. Ô, dona FIFA, há tantos anos que fazem isso, mesmo assim fazem vistas grossas. Veja o Marrocos na Copa do Mundo, o tributo que faziam Alá, não estou falando mal deles, não estou falando, mas ninguém fez nada, achou até bonitinho. Mas quando é o nome de Jesus, tem perseguição. Aí eu pergunto: você vai ter que estar preparado, por causa do nome de Jesus você será odiado, mas não por causa da pessoa, por causa do que está na pessoa. A nossa luta não é contra a carne e o sangue, porque quantas pessoas ficaram chateadas quando falavam: não fala não, em nome de Jesus. Tudo de você é em nome de Jesus, tudo você é a palavra de Deus. Porque nós seguimos a palavra. E ele está dizendo: então sereis odiado pelo meu nome. Aí diz assim, que invoca: disse-lhe porém o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios. Nós temos que levar esse nome, irmão. Nós não levamos, temos até vergonha de falar. Verdade. Você estava bem de manhã, você está bem agora, graças a Deus, em nome de Jesus. Eu orei em nome de Jesus. Temos que levar esse nome aos gentios. Gentio, no nosso caso, são pessoas fora da igreja, já devem conhecer, e dos reis e dos filhos de Israel, grandes e pequenos, até para o patrão. Lembra da dona Maria? Maria mesmo, o nome dela, aqui da igreja. E ela trabalha numa empresa, na limpeza. E o homem da empresa de contabilidade tinha um caroço enorme no pescoço, um lipoma. Ela sempre olhava. Um dia ela disse: seu fulano, eu posso fazer uma oração, passar o óleo da minha igreja em nome de Jesus? E o homem disse que olhou, deu vontade até de falar uma coisa para ele. Sabe, bom, a senhora de idade. No outro dia o homem estava fazendo um escândalo na obra, no trabalho. Ô pessoal, a Maria passou um óleo dela aqui, disse que falou em nome de Jesus, desapareceu. O dono da empresa chamou ela no escritório, na sala dele, falou que a filha estava com nó, não sei, ela deu óleo e falou: passa em nome de Jesus. E passou e sumiu também. E ela disse: você tem que dar a igreja, dar um testemunho, não tem que ter vergonha. Aí preste atenção no nosso versículo, li tudo isso por causa desse versículo. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Irmão, você está preparado? Porque todo mundo quer usar o nome de Jesus para expulsar demônios, mas você não vai poder negar esse nome. Você não poder se envergonhar por causa desse nome. Esse nome deve ser exaltado em todos os momentos. Esse nome deve ser glorificado. Esse nome deve ser mostrado a todas as pessoas. Mas por esse nome nós seremos odiados. Veja o Lucas capítulo 21, versículo 17. Lucas capítulo 21, versículo 17. E diz: de todos serei odiados, por quê? Por causa do meu nome. Mas o que eu fiz? Não fiz nada, mas todo mundo sabe que você é cristão.
é crente. Veja mesmo, né, eu já falei meio esportivo, quando se passa a ser odiado por causa do nome de Jesus, quando a pessoa começa, o pessoal criticar, fazer uma porção de coisa, mas nós devemos ampliar esse entendimento e saber que o nome de Jesus é muito mais do que o nome de Jesus. Pastor, o que é isso? A maioria aqui sabe, não vou deixar ele ler para vocês. Apocalipse 19:13, que você conhece bem. Estava vestido de uma veste salpicada de sangue. Aquilo ali é uma visão que João, o evangelista, não Batista, ele teve lá na ilha de Pátimos, onde ele estava, entenda bem, preso, né? Era um prisioneiro numa ilha, soltava lá, não tinha como fugir de lá mesmo, ficava lá. E o nome pelo qual se chama é quem? Palavra de Deus, que é Jesus. Se parasse na metade, e estava vestido de uma veste salpicada de sangue, quem é esse cavaleiro? Quem é? Jesus, está certo. E o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus, porque Jesus é a palavra. Como eu explicava lá atrás, Jesus não era um homenzinho que Deus tinha lá, não. No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Homem, se fez homem, aí desde o verbo se fez carne, homem, e habitou entre nós, nascendo da Virgem Maria. 25 de dezembro, Natal, 7 de janeiro, para os países ortodoxos. Então tá aí, só para você entender. Então é a palavra, por causa da palavra de Deus, por causa do nome de Jesus, nós seremos odiados. Rapaz, você não vai fazer isso, não, amigo, mas sem brigar com as pessoas, não tem que ficar mostrar cara feia. Eu explico, uma pessoa chama você para uma coisa, está amarrado, Satanás, em nome de Jesus. Não, amigo, eu não faço isso porque eu sigo a palavra de Deus. Você vai ser odiado por causa disso. Ou não, eu não faço isso porque eu sou de Jesus. Você vai ser odiado. Os amigos, quando eu comecei na igreja, eles perguntavam, você é crente? Eu digo, não, crente até o diabo, eu sou de Jesus. Não neguei, mas é o que eu sabia falar. Então, nós seremos odiados por causa desse nome. Mas ao mesmo tempo que somos odiados, eles também vão temer. Eles também vão respeitar. Deuteronômio, capítulo 28, versículo 10. Deuteronômio, capítulo 28, versículo 10. Ele é cumprido esse capítulo mesmo. Diz assim: e todos os povos da terra verão que é chamado como? Pelo nome do Senhor. Nós já somos chamados cristãos, crentes, evangélicos, né? Eu contei que o meu irmão caçula, quando muitos sabem que ele foi um jogador de futebol, e quando ele estava na seleção, uma pessoa tinha um jogador chamado de Jesus, que ele sempre falava de Jesus para as pessoas, né? Até deu um jogador muito famoso, né? Que um dia sonhou, ficou apavorado, que ele contou, o técnico na época era Carlos Alberto Silva, que já é falecido na seleção olímpica de 88, ele deu uma palavra e ele falou da arca de Noé. Ele disse, um dia vai passar como uma arca, Jesus vai voltar e vai arrebatar a sua igreja, aqueles que creem nele serão arrebatados. E esse jogador muito famoso bateu na porta dele e falou assim, ô Jesus, chamava ele de Jesus, ô Jesus, você sabe que eu sonhei com aquele negócio que você falou da arca, que a arca passou e eu fiquei, eu e minha mãe, mas você fica se quiser agora, amigo, é só você abraçar Jesus e aceitar Jesus, e é verdade. Então, muitos odiarão, mas ao mesmo tempo vão respeitar. Mas o que é um respeito? Mulher, por exemplo, que é bem fácil de falar, geralmente, bem que tem um assédio também em cima do homem, às vezes, mas é mais em cima de mulher que se ouve. Mas ninguém tem, não adianta não, porque ela é crente, ela é evangélica, ela é religiosa, ela é de Jesus, ela é cristã, ela não vai, nem adianta olhar para ela, entenda bem, porque é uma mulher que todos têm respeito, que sabe que ela é uma mulher de Deus. A mesma coisa na empresa, se alguém faz coisa errada, falcatrua, na política, você é um deputado, é um vereador, não sei o quê, não adianta chamar esse cara, não adianta chamar, porque esse cara é crente, esse cara é de Jesus, esse cara, então todos também, ao mesmo tempo que o mundo tem ódio, vão ter respeito também, que vão entender que você é de Jesus. Essa é a palavra, daqui a pouco tem mais.